Closures é uma das features mais poderosas da linguagem e é de suma importância você conhecer e dominar bem Closure para você criar aplicações JavaScript de alto nível. Olá todo mundo, eu sou Ayrton e esse é o canal do Programador a Bordo. Antes de começar, já se inscreva no canal para você não esquecer, para você se manter atualizado toda vez que sair uma nova aula. Ative o sininho para você receber essa notificação para acompanhar esse curso de JavaScript e todos os outros vídeos que eu vou lançar. Então, se você já domina Closure, deixa nos comentários. Se não, deixa nos comentários também. No final, deixe suas dúvidas se você entendeu, se você não entendeu, ok? Closure, ele tira vantagem do Lexical Scope, que a gente aprendeu agora na última aula de Scope, que é a habilidade da engine JavaScript que te permite, né, uma function, por exemplo, dentro de outra function, enxergar, ter visibilidade das variáveis declaradas na function py, na function, no escopo py. Tanto variáveis quanto functions, uma function filha ali consegue enxergar, ter visibilidade das variáveis e outras functions declaradas no escopo py, no escopo externo. O Closure ele herda essa primeira característica do Lexical Scope. Então, a outra característica importante de Closures é a capacidade que um escopo que você criou, vamos dizer, uma function que aqui dentro tem uma outra function, que é filha dessa function. E aqui você imprime nessa function uma variável declarada na function py. Essa function ela consegue memorizar o escopo que ela foi criado, que é no escopo da function py. Então toda vez que você executar essa function interna, ela vai se lembrar qual o valor dessa variável, mesmo que ela tenha sido criada no escopo da function externa. Então essa é outra característica de Closures, é a memorização do escopo que ela foi criada, ok? Então vamos só mostrar aqui um exemplo. Se eu vim aqui executar esse exemplo, não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque eu criei uma function que retorna uma outra function. Então quando eu invoco aqui imprime nome, eu só estou invocando a primeira function. A segunda function, que é o retorno, eu não estou executando, e é justamente ela que me dá algum valor. Então eu só vou armazenar aqui numa variável chamada func e vou executar ela. Ela retorna o nome. Para isso eu vou imprimir. Certo? Imprimir o quê? Ayrton. Então o que eu quero dizer aqui? A primeira coisa que a gente vê é a característica do Lexical Scope. Ou seja, essa function de dentro, ela tem visibilidade da variável nome que foi declarada no escopo externo, no escopo py. Um outro ponto importante aqui para definir Closure é o que eu falei de memorização. A variável nome ela foi declarada na function imprime nome. Então quando eu executo imprime nome, essa variável já foi, eu já declarei. Mas mesmo assim, quando eu executo a function que imprime nome retornou, ele ainda consegue se lembrar que a variável nome foi declarada com o valor Ayrton. Ou seja, eu posso executar aqui várias vezes, N vezes, que ele sempre vai se lembrar que nome vale Ayrton, certo? Mesmo que essa function já tenha sido executada, a imprime nome, as functions filhas, que eu consigo ficar reexecutando várias vezes, ela ainda se lembra do escopo que ela foi criada, lembra que nome vale Ayrton. Isso é Closure, ok? Bom, beleza, né? Mas por que isso é importante, afinal? Por que é tão poderosa? A primeira característica que eu vou te mostrar aqui de Closure é que te permite criar funções privadas, funções variáveis privadas. Se você veio de outra linguagem, Java, C#, algumas linguagens assim, você já conhece métodos e propriedades privadas através das classes, e esse é um jeito no JavaScript de você criar funções e variáveis privadas sem utilizar classes, ok? Então se, por exemplo, eu venho aqui e crio uma função minha biblioteca, por quê? Porque vamos dizer que você está criando uma biblioteca JavaScript que terceiros desenvolvedores vão utilizar, ou seja, você vai disponibilizar alguns métodos para eles utilizarem essa biblioteca, mas tem funções e variáveis que são específicas da sua biblioteca, que você não quer que quem vai utilizar enxergue essas funções. Elas não precisam existir para outras pessoas, para outros desenvolvedores. Então, para isso, você utiliza funções e variáveis privadas. Ou seja, ela não é enxergada fora desse escopo, ok? Então eu vou criar aqui uma function que vai retornar um objeto. Então aqui retornei um objeto. E ela vai retornar duas funções, né? A função é de 5 e a função é de 7.
E eu quero que essas funções simplesmente adicione 5, o valor 5, o número 5 em um montante de 10. Ou seja, 5 mais 10, 15, e o add 7 a mesma coisa, ela vai adicionar 7 no 10. Então aqui vai retornar 17, ok? Duas funções bobinhas só para a gente entender. Então se eu vim aqui, criar uma variável, biblioteca, que recebe minha biblioteca, se eu vim imprimir, retornou o objeto que eu estou retornando, obviamente, com duas funções, add5 e add7. Então elas vão fazer, é bem simples. Add5 vai retornar 10 mais 5. E add7 vai retornar 10 mais 7. Agora, se eu vim aqui e tentar imprimir biblioteca.add5 e biblioteca add7, vai retornar 15 e 17. Nada do uso do closer, do poder do closer até agora, certo? Mas vamos dizer que eu queira criar uma função auxiliar que eu não quero que seja enxergada fora da função minha biblioteca. Se você observar, as duas funções aqui, add5 e add7, são muito iguais. Elas simplesmente adicionam um valor a 10. Então, para isso, eu quero criar uma função auxiliar que vai fazer esse trabalho. Mas eu quero que ela seja visível só nesse escopo. Então, eu vou criar aqui uma function, vou chamar ela de auxiliar, que vai receber um valor e ela vai retornar 10 mais esse valor. Esse valor pode ser qualquer número, certo? Então, agora, aqui no add5, em vez de retornar 10 mais 5, eu vou retornar auxiliar 5, certo? E auxiliar 10. Eu já estou executando a função auxiliar, que vai receber o valor, vai adicionar esse valor mais 10 e vai retornar o resultado. Se eu vir aqui imprimir, vocês vão ver que deu exatamente a mesma coisa. Tá, aqui eu só botei 10, aqui é 7, né? Então, 15 e 17 retornou exatamente a mesma coisa. Só que eu estou utilizando da característica de closely para criar uma função que é privada apenas à minha biblioteca. Ela não é enxergada fora de minha biblioteca. Mas mesmo assim, a partir do momento que eu executo minha biblioteca, essa função já foi. Mas aí, sempre quando eu executar essas funções internas, por ela ter sido criada dentro de um escopo que foi declarado também a função auxiliar, ela vai se lembrar sempre que a função auxiliar existe e vai conseguir executar essa função. Mesmo aqui dentro, a auxiliar não existindo, mas ela existe no escopo que ela foi criada. Então ela sempre vai se lembrar que a auxiliar existe. Então, mesmo que eu execute aqui 1000 vezes, ele sempre vai conseguir chamar a função auxiliar, certo? Porque a função auxiliar foi criada num escopo, dentro de um escopo que add5 e add7 foram criadas. Então, add5 e add7 vai memorizar a função auxiliar, independente de onde você chamar add5 e add7 na sua aplicação, e sempre vai se lembrar da função auxiliar, ok? Essa é uma característica muito forte de Closely e que te permite criar funções e variáveis privadas, certo? Um outro uso muito bom de Closely, eu vou comentar aqui, para ocupar menos espaço, é que ela te ajuda a evitar funções anônimas. Eu falei de funções anônimas na primeira aula de Functions. É muito importante você não utilizar funções anônimas, porque para leitura de código é ruim. Então, para você entender o que faz uma função anônima, você tem que ler o que o código dela faz, porque é uma função sem nome. Se você já bota um nome bom, né? Só pelo nome você já sabe o que aquela função faz, então é sempre bom evitar funções anônimas. Então vou mostrar um exemplo aqui de como evitar funções anônimas utilizando Closely. Para isso eu vou criar uma função aqui chamada inicializa. Essa função vai ter uma variável. Aqui eu vou usar uma função do JavaScript que eu ainda não ensinei, que é o setTimeout. Essa função basicamente é um agendador, assim. Eu digo que depois de tanto tempo ela vai executar alguma coisa. Ou seja, depois de 1 segundo eu quero que ela execute uma function minha. Depois de 500 milissegundos, depois de 10 segundos, eu consigo agendar que depois de determinado tempo ela executa uma function minha. Então aqui o setTimeout, ela aceita dois parâmetros aqui, que são os mais importantes, tá? Ela tem mais, esses dois são os mais usados. O primeiro parâmetro é a function, que eu quero que seja executada. O segundo parâmetro é depois de quanto tempo. Então eu vou criar uma função anônima aqui para te mostrar. Console.log, eu vou imprimir a variável nome, certo? E eu quero que ela seja impressa depois de 1 segundo. Aqui eu botei 1000 porque o número é em milissegundos. Então 1000 milissegundos é 1 segundo. Então, ó, depois de... eu tenho que executar a function, óbvio.
Então aqui, ó, depois de 1 segundo, ela imprimiu Ayrton. Só para mostrar aqui, ó, vou botar qualquer coisa aqui. Vocês vão ver que ela vai imprimir esse valor, depois de 1 segundo vai imprimir o nome. Depois de 1 segundo, primeiro, depois Ayrton, ok? Mas eu não quero usar a função anônima, e isso aqui é uma função anônima. Então eu vou tirar ela daqui, certo? Eu quero deixar minha função inicializa o mais curta possível, porque isso também é uma questão de qualidade de código. Eu vou criar uma outra função aqui fora, que vai se chamar imprime nome completo, que vai ter exatamente o que tinha lá dentro. Agora, basta eu passar o nome dessa function para o meu primeiro parâmetro do setTimeout. Então, ó, imprime nome completo, se eu der um refresh, vai dar erro, porque a variável nome não existe. Eu vou botar aqui qualquer coisa, vou botar textinho, só para vocês verem que o setTimeout está invocando a minha function. Então, ou seja, eu não preciso vir aqui e invocar a function aqui, entendeu? Porque eu não preciso manualmente invocar, porque o setTimeout que pega a function que eu passo e invoca ela. Então, eu não preciso vir invocar diretamente. É o setTimeout que invoca ela para mim, certo? Então aqui vai funcionar, porém se eu botar a variável nome aqui, vou botar um textinho também, a variável nome ela não existe dentro da function imprime nome completo. Caraca, como é que eu resolvo isso então? É por isso que close também é utilizado para evitar esses cenários. Então, o que eu quero fazer? Eu quero passar a variável nome para dentro da minha function imprime nome completo, certo? Uma forma de fazer isso seria muito simples, seria eu vir aqui e invocar a function passando o nome. Agora, imprime nome completo tem acesso à variável nome, né? Aí beleza, só que vocês vão ver que ó, esse código foi imediatamente executado, não foi executado depois de 1 segundo. Isso por quê? Porque quando eu invoco imprime nome completo, eu não estou retornando nada. E o setTimeout espera que seja uma function. Então, se o setTimeout espera que seja uma function, eu preciso dar uma function para ela. Então, aqui eu vou retornar uma function que vai justamente imprimir isso aqui. Agora sim, eu invoquei imprime nome completo, passei a variável nome para dentro dela, imprime nome completo retornou uma function e essa function aqui que vai ser utilizada no setTimeout. O setTimeout, na verdade, vai executar essa function aqui, não a function de fora. Então, ó, depois de 1 segundo, aí sim ele conseguiu imprimir o nome e a string testima. Então, só recapturando, né, no setTimeout, eu executei uma function que retorna uma outra function. Então, imediatamente eu executei a function imprime nome completo, ela retornou, então, executei o imprime nome completo, passando a variável nome, ela recebe essa variável nome como parâmetro, e nesse escopo ela armazena o nome, armazena essa variável. A function imprime nome completo retorna uma outra function, que é a function que vai ser executada pelo setTimeout. E na hora que o setTimeout executa essa function que eu retornei e eu imprimo o nome vai aparecer aqui Ayrton, porque pelo closely o nome memorizou o escopo que ela foi criada, memorizou que nome existe, que essa variável já existia e conseguiu imprimir para mim. Entendeu? Então, mesmo o nome não ter sido declarado aqui dentro, certo? Ela, mesmo assim, se lembra do escopo que ela foi criada, ela sabe que no escopo que ela foi criada o nome existia. Então, por isso que ela consegue vir aqui e imprimir nome Ayrton e a string testima. Então, graças ao closer, eu consegui passar a variável nome para dentro da função, que retorna uma outra função que memorizou a variável nome. E graças a isso eu consigo evitar o uso de funções anônimas. Então a gente vai ver que mais para frente a gente vai utilizar muito isso, de verdade, porque é uma característica muito poderosa da linguagem, ok? É isso, eram os exemplos que eu tinha para mostrar. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou te responder, pode ter certeza disso. Se dedique a aprender a entender closely, que realmente é muito importante. E é isso, galera. Se inscreva no canal mais uma vez se você não é inscrito e acompanhe as próximas aulas que vão estar muito boas, ok? Muito obrigado!